estudante do 9º ano, como é que você está? Tudo certinho? Professor Wagner, ali a lista de material necessário para a aula de hoje, caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e apontador e também o sempre útil dicionário. Separe esse material aí que vai ser utilizado na nossa aula de hoje. Coloque também a data, anote o número da aula e a disciplina. Eu vou deixar um tempo para você fazer isso e eu já volto com o início da aula. Então vamos verificar o que nós vimos na aula anterior. Na aula anterior eu trabalhei com vocês ali a entrevista, a segunda parte da entrevista com a ativista Greta Thunberg. Nós continuamos falando sobre esse assunto ligado aí às questões ambientais. Eu trouxe para vocês um mapa ali mostrando os maiores poluidores do ar a partir de 1850. Trouxe também um outro texto mostrando as principais fontes, as fontes de poluição do ar. E em cima desses textos foram trabalhadas algumas questões variadas. Certo? Vamos continuar falando sobre textos cuja temática são questões socioambientais. É extremamente relevante tratar desses temas, uma vez que eles estão diretamente ligados às nossas vidas. A cada leitura que fazemos, aprendemos mais e, desse modo, somos modificados e transformados para fazermos a diferença na sociedade. Parafraseando Mahatma Gandhi, munidos de conhecimento e senso de coletividade, podemos ser cada um de nós a mudança que queremos ver no mundo. Então é importante ter essa consciência de que para mudar alguma coisa nós precisamos mudar, nós precisamos fazer a nossa parte, certo? Vamos então para o texto de número 1. Impacto da seca vai além da falta de água, prejudica a agricultura, saúde e agrava riscos de incêndios. Eu trouxe para vocês aqui então uma notícia, que é a foto mostrando ali um incêndio. A partir desta quarta-feira, 25, o abastecimento de água em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, entrará em sistema de rodízio, no modelo 24 horas com água e 24 horas de suspensão. Na quinta, 26, a população de Jardim Alegre, na mesma região, também passará a ser abastecida em sistema de rodízio. Atualmente, 14 cidades da região metropolitana de Curitiba, incluindo a capital, têm o fornecimento de água durante 36 horas, com suspensão de até 36 horas. E Pranchita e Santo Antônio do Sudoeste estão em rodízio mais ameno, com suspensão do abastecimento durante 8 horas a cada 4 dias. Outras cidades do estado seguem em alerta no abastecimento. No Norte Pioneiro, Santo Antônio da Platina, Ibaiti, Quatiguá, Siqueira Campos, Carlópolis e Jacarezinho. Na região Oeste, Sudoeste, Goierê, Iretama e Medianeira. Em Cascavel, desde o início do mês, a Sanepar passou a utilizar a captação do Lago Municipal para complementar a produção e atender à demanda da cidade. Energia elétrica é essencial para a produção,
tratamento e distribuição de água. A implementação do rodízio e o alerta para o uso racional da água foram adotados pela Sanepar para mitigar os efeitos da crise hídrica que atinge o Paraná há mais de um ano. Uma estiagem sem precedentes, pelo menos nos últimos 50 anos. Chuvas abaixo da média têm reduzido a vazão de rios e poços utilizados para abastecimento humano. O rodízio tem evitado que sistemas de abastecimento entrem em colapso, permitindo que a água seja distribuída de forma regular para toda a população e não prejudique, assim, moradores das regiões mais altas e distantes dos pontos de distribuição. Abastecimento em Matelândia, Catanduva e Santa Teresa do Oeste entra em alerta. O diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar, Júlio Gonchorowski, destaca que a condição atual evidencia os graves efeitos da degradação ambiental em todo o planeta. Além de fazer uso racional da água, se faz necessária a preservação de florestas e mananciais. No caso da região metropolitana de Curitiba, por exemplo, é imperiosa a preservação da Serra do Mar, que garante água para abastecimento público na região. A seca provoca impactos que vão além do fornecimento de água para abastecimento público. Já são contabilizadas perdas consideráveis na produção agrícola. Há um aumento na ocorrência de incêndios em todo o estado e também da incidência de problemas de saúde. No início de agosto, o governo estadual publicou o 4º decreto de emergência hídrica no Paraná. Na sequência, reconhecendo a gravidade da estiagem e que prioriza o uso da água para abastecimento humano e dessedentação animal. Em julho, houve 1.505 focos de queimadas no Paraná, 125% a mais do que no mesmo mês do ano passado, quando 669 ocorrências foram confirmadas. Nos primeiros dias de agosto, as ocorrências mais do que dobraram, passando de 674 registros entre os dias 1º e 8 de agosto, contra 329 no mesmo período de 2020. Perdas agrícolas. No Paraná, as perdas provocadas pela estiagem repercutem em toda a cadeia alimentar. Sem chuvas significativas no momento do plantio de grãos, muitos produtores atrasaram a semeadura, fazendo com que a produção sofresse impacto de pragas e de geadas fora dos ciclos convencionais. A quebra na produção de milho foi de 58% na segunda safra em relação ao mesmo período da cultura no ano passado. Segundo o Departamento de Economia Rural, DERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, a estimativa inicial era colher 14,6 milhões de toneladas de milho em 2,5 milhões de hectares no estado. Sem chuvas suficientes, os agricultores paranaenses colheram 6,1 milhões de toneladas na mesma área plantada. Isso significa um prejuízo de 12 bilhões na economia. Então aí a leitura dessa notícia, uma parte dela que está aqui, a outra nós veremos na próxima aula. É uma notícia tratando de um assunto muito sério que impacta diretamente na nossa vida e vocês já estão sentindo esse efeito da pouca quantidade de chuvas, da seca, na vida de vocês, né? Com certeza. Todos nós estamos. Bom, então aqui agora é o texto 2. Entenda como o Laninha diminui chuvas no sul e sudeste do Brasil. O fenômeno causa ventos subtropicais mais fortes que desviam frentes frias para o Oceano Atlântico. Então aqui nós temos novamente o mapa. O professor gosta de mapa, hein? São importantes os mapas para explicarem aí os fenômenos. Então ali a gente tem as 3 regiões ali mais afetadas, né? Centro-Oeste, Sudeste e Sul, que é a nossa região. Ali temos aquelas setas mostrando a direção de padrões de chuva, de ventos. Ali, número 1, por exemplo, a gente tem os ventos subtropicais enfraquecidos de oeste para leste, ali, os ventos que vêm do Oceano Pacífico, ali, passando por cima dos Andes, e soprando para leste, que estão enfraquecidos. Isso causa
estiagem no sul. É um outro elemento ali, mostrando uma seta que vem do sul, ali número 2, por onde vem as frentes frias, né? Frente fria avança com maior velocidade pela costa junto com as chuvas. Então por isso que às vezes a gente percebe que chove, né, no litoral, né, que lá, né, caem chuvas até abundantes, e aqui na nossa região, depois da serra, né, aqui no primeiro planalto, nada de chuva. Então ali, ó, a seta mostrando, né, esse fenômeno. E ali por fim, a número 3, a mudança dos padrões de vento aumenta as chuvas no Nordeste e, em 2021, principalmente no Norte. Então ali uma setinha mostrando ali, vindo agora do Oceano Atlântico, passando pelo Nordeste e ali indo em direção à Amazônia, certo? Então esse mapinha mostrando, né, que como esse efeito climático, né, esse evento climático é chamado Laninha, diminui as chuvas na nossa região e também ali no sudeste do Brasil. Certo? O mapinha deixou bem clara essa situação. Bom, agora é com você. Vamos à nossa primeira questão. Qual é a relação que podemos estabelecer entre os títulos dos dois textos? Então, texto 1, cujo título é Impacto da seca vai além da falta de água. Prejudica a agricultura, saúde e agrava riscos de incêndios. E o título do texto 2 ali. Entenda como o Laninha diminui chuvas no sul e sudeste do Brasil. Como que esses dois títulos se relacionam? Agora é com você. Eu já volto. Então vamos checar aqui a resposta. O texto 1 aborda os efeitos que a seca provoca na agricultura, saúde, no meio ambiente, nas áreas urbanas. O texto 2, por sua vez, explica os motivos pelos quais está chovendo pouco em nossa região. Desse modo, tem-se uma relação de causa e consequência, pois o Laninha é a causa e a consequência é a diminuição das chuvas, com tudo aquilo que isso acarreta. Então aí é qual que é a explicação, né, da relação que esses dois títulos têm, como eles se relacionam. Certo? Então a resposta ficou parecida com a minha, né? Nem tanto. Não precisa ficar igual, né? Reitero. O importante é que você responda, faça aquilo que é solicitado ali, né? Que você responda a pergunta. Ok? Vamos então para a próxima questão. Questão de número 2. A relação de causa e efeito. A.
no fato de que moradores vivem em áreas muito distantes dos pontos de distribuição. B, no abastecimento que viabiliza o rodízio. C, no rodízio que permite o abastecimento. Ou D, as moradias localizadas em áreas mais altas e a falta de água. Então, para você poder escolher a alternativa correta, você vai precisar ler ali o fragmento. Vamos ler? O rodízio tem evitado que sistemas de abastecimento entrem em colapso, permitindo que a água seja distribuída de forma regular para toda a população e não prejudique, assim, moradores das regiões mais altas e distantes dos pontos de distribuição. Então, onde que há a relação de causa e efeito? Releia ali o fragmento, releia as alternativas e escolha a que você julga ser a correta. Agora é com você. Vamos checar então qual que é a resposta. C, no rodízio e permite o abastecimento. Observe, né, que a causa ali é o rodízio, né, e qual que é o efeito, né, desse rodízio, no caso? O abastecimento. Né? Se o rodízio não for feito, provavelmente o abastecimento será comprometido. Percebeu? Essa relação ali? Então vamos agora para a questão seguinte, a questão de número 3. De acordo com o fragmento da notícia, são problemas ocasionados pela seca. Então vamos primeiro agora ao fragmento. A seca provoca impactos que vão além do fornecimento de água para abastecimento público. Já são contabilizadas perdas consideráveis na produção agrícola, há um aumento na ocorrência de incêndios em todo o estado e também da incidência de problemas de saúde. Então lá. De acordo com o fragmento da notícia, são problemas ocasionados pela seca, problemas de saúde, ocorrência de incêndios, a morte de animais, perdas na produção agrícola, migrações de povos de uma região para outra. Então, releia ali o fragmento e escolha as alternativas ali que correspondem àquele fragmento. Eu já volto com a correção.
sempre que você for fazer a interpretação de um texto, é importante você se ater àquilo que está no texto, certo? Então vamos ali verificar. Está no texto, né, questões relativas aí, estão no texto questões relativas a problemas de saúde, né? Há menção a problemas de saúde como algo causado aí pela seca? Sim, a gente percebe lá naquele fragmento. De ocorrência de incêndios também está lá? Também está lá. A morte de animais está ali no texto? Não, não está. Mas, professor, né, a seca também causa, né, a morte de animais, animais que morrem de sede, animais que morrem por causa dos incêndios. É verdade. Mas está no texto? Está no fragmento? Não. Tem que tomar cuidado com isso. Perdas na produção agrícola. Isso é mencionado ali no fragmento? Sim. E migrações de povos de uma região para outra. Está ali? Não. Mas, professor, né, a seca também, né, causa migrações de povos de uma região para outra. Eu já estudei sobre isso, eu já li sobre isso. Né? Meu pai comentou comigo, né, algo relativo a isso. Ok. Isso corresponde à realidade, acontece, povos mudam, né, de uma região para outra por conta da seca. Mas está no fragmento? Não, não está ali. É isso que você tem que atentar, certo? Então vamos continuando ali a questão de número 4 agora. Conforme destaca o diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar, a situação atual é grave. Ainda segundo ele, o que é preciso fazer? Então vamos ali ao fragmento. O diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar, Júlio Gonchorowski, destaca que a condição atual evidencia os graves efeitos da degradação ambiental em todo o planeta. Além de fazer uso racional da água, se faz necessária a preservação de florestas e mananciais. No caso da região metropolitana de Curitiba, por exemplo, é imperiosa a preservação da Serra do Mar, que garante água para abastecimento público na região. Então, conforme o que diz aí essa autoridade, o que é preciso fazer? Então você vai reler o fragmento, vai reler a pergunta e vai responder. Eu já volto com a resposta. Vamos checar então a resposta aqui.
É preciso fazer um uso racional da água, bem como a preservação de florestas e mananciais. É isso aí que o diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar menciona no texto, né? E aqui entramos todos nós, né? Todos nós temos de fazer a nossa parte aí, no sentido de fazer um uso ali racional da água. O que seria fazer um uso racional, né? Vou dar um exemplo aqui simples, um exemplo cotidiano, né? Economizando água, né? Demorando menos tempo no banho, evitando deixar a torneira aberta enquanto escova os dentes, reutilizando a água para lavar a calçada, certo? Geralmente a água ali que você usa aqui, a tua mãe, né? Usa aí para lavar a roupa, né? Então atitudes assim, aparentemente simples, né? Vão causar um efeito muito benéfico, né, no sentido de economizar, de fazer um uso aí racional da água, né? E ele fala também da preservação de florestas e mananciais. É importantíssimo preservar aí as florestas, né? Porque veja que, por exemplo, um dos maiores rios do nosso estado, né, o rio Iguaçu, nasce na região da Serra do Mar, né? Então e ele é fonte importante aí de água, né? Existem muitas hidrelétricas aí ao longo do curso do rio Iguaçu, né? Portanto ele é um rio fundamental aí para o nosso estado, né? Ok? Não só Iguaçu, muitos rios aí também que nascem na Serra do Mar, né? Temos vários exemplos aí. Vamos dar continuidade. Agora a questão de número 5. De acordo com o fragmento, é correto afirmar. Então vamos ali ao fragmento. Em julho, houve 1.505 focos de queimadas no Paraná, 125% a mais do que no mesmo mês do ano passado, quando 669 ocorrências foram confirmadas. Nos primeiros dias de agosto, as ocorrências mais do que dobraram, passando de 674 registros entre os dias 1º e 8 de agosto, contra 329 no mesmo período de 2020. Então, de acordo com esse fragmento, é correto afirmar alternativa A, que em agosto de 2021 houve menos registros de queimadas do que em 2020. B, que em julho de 2021 houve mais do que o dobro de focos de queimadas que ocorreram no mesmo mês em 2020. C, que em agosto de 2021 houve um pequeno aumento no número de queimadas em relação ao mesmo período de 2020. Ou D, que o número de queimadas praticamente não se alterou em relação a 2021. Então agora você vai responder, vai escolher qual que é a alternativa correta. Já sabe, né? Precisa reler o fragmento, reler cada uma das alternativas e aí então escolher a alternativa que você acha que é a correta. Eu já volto.
checar qual que é a resposta correta, alternativa B. Então, lá em julho de 2021, houve mais do que o dobro de focos de queimadas que ocorreram no mesmo mês em 2020. Né? O texto fala ali em 1.505 focos, né, de queimadas ali em julho de 2021. 125% a mais do que no mesmo mês do ano passado, quando foram ali 669 ocorrências. Note que se você dobrar 699, ainda não chega ao número de focos que ocorreram aí, né, no ano vigente, né, em 2021. Portanto, né, houve mais do que o dobro de focos de queimadas. Certo? Percebeu ali no texto? Muito bom. Vamos agora à próxima questão, questão de número 6. Ao se comparar o texto 1 ao 2, pode-se dizer que, então ali o texto 1, a seca provoca impactos que vão além do fornecimento de água para abastecimento público. Já são contabilizadas perdas consideráveis na produção agrícola, há um aumento na ocorrência de incêndios em todo o estado e também da incidência de problemas de saúde. Então aí um fragmento do texto 1 e o texto 2 ali. Entenda como Laninha diminui chuvas no sul e sudeste do Brasil. Fenômeno causa ventos subtropicais mais fortes que desviam frentes frias para o Oceano Atlântico. Então, olha aquele texto que nós já lemos, que eu já expliquei para vocês. Então, vocês vão escolher a alternativa correta, ali são 4, ali embaixo dos textos. Alternativa A. Os dois textos tratam do mesmo assunto da mesma forma. B. O texto 1 explica o porquê de haver pouca chuva. C. O texto 2 explica o porquê de haver pouca chuva. E D. O texto 1 não trata dos impactos da seca. Então, releia os dois textos, releia cada uma das alternativas e escolha aquela que você julga ser a correta. Agora é com você. Já volto. Bora checar então qual que é a resposta correta. Então, alternativa C, o texto 2 explica o porquê de haver pouca chuva. Né? Ele ficou bem claro, inclusive o título dele já deixa evidente esse aspecto. Né? Entenda como Laninha diminui chuvas no sul e sudeste do Brasil. Não pode ser a alternativa A, lá os dois textos tratam do mesmo assunto da mesma forma, né? Não tratam do mesmo assunto. O texto 1 fala dos efeitos e, por assim dizer, e o 2 da causa, o que ocasiona o que acontece ali, o que é relatado no texto 1. B, o texto 1 explica o porquê de haver pouca chuva. Não, ele não explica o porquê. Ele mostra, né, os malefícios, né, que a seca, né, que a pouca quantidade de chuva está causando
A nós todos. E a alternativa D, o texto 1, não trata dos impactos da seca. O problema ali é o advérbio de negação, não. Ele trata dos impactos. Se você não prestar atenção, se você ler com muita rapidez a alternativa, você vai ser induzido a escolher a alternativa D, certo? Tem que cuidar. O texto 1 não trata dos impactos da seca. Ele trata, então não pode ser essa. Percebeu? Muito bom. Cuidado aí com os distratores. Vamos agora à próxima questão, a penúltima questão da aula de hoje, questão de número 7. O texto 2, daquele mesmo texto que vocês já viram, é o mesmo texto da questão anterior, inclusive. A. Utiliza a linguagem verbal e não verbal. B. Utiliza apenas a linguagem verbal. C. Utiliza apenas a linguagem não verbal. E D. É difícil de ser entendido, pois não preza pelo didatismo. Então, observe de novo lá o texto 2 e leia com bastante atenção cada uma das alternativas para então escolher qual que é aquela que você acha que é a correta. Eu já volto. Vamos então ao gabarito. Alternativa A, utiliza linguagem verbal e não verbal. Lembrando ali que a linguagem verbal é tudo que diz respeito à escrita, né? E a não verbal são as imagens. Então nós temos ali as setas, né, que são linguagem não verbal, temos o próprio mapa, né, que é uma figura, uma ilustração, é o mapa do Brasil ali, destacando 3 regiões, né, do nosso país. Por isso que há essa mescla, essa mistura entre os dois tipos de linguagem. Percebam que elas se complementam, né? Elas são complementares ali, são fundamentais para que você possa entender o texto. Não pode ser a B, ele utiliza apenas a linguagem verbal, né? Razão óbvia. Não pode ser a C, utiliza apenas a linguagem não verbal. E não pode ser a D, porque ali está dizendo que é difícil de ser entendido, pois não preza pelo didatismo. Muito pelo contrário, né? É um texto de fácil entendimento, é um texto didático, né? Você tem ali frases curtas, né? Você tem destaque, o tamanho da letra, né, aumentado, né, esse tamanho, letras grandes para facilitar a leitura, né? As setas ali explicando onde esses fenômenos acontecem, tudo bem claro, bem explicadinho, bem didático mesmo, né, para que você possa entender, né, o que está sendo dito ali. Muito bom? Vamos para a última questão da aula de hoje. Está acabando, professor, ainda bem. Tá. Vamos lá. Para a última questão. 8. As expressões adverbiais em destaque expressam circunstância de
Então vamos ali, vamos às alternativas. A, lugar. B, modo. C, tempo. D, intensidade. Todas são circunstâncias adverbiais. Vamos analisar no texto ali, no fragmento ali. Atualmente, 14 cidades da região metropolitana de Curitiba, incluindo a capital, têm o fornecimento de água durante 36 horas, com suspensão de até 36 horas. E Pranchita e Santo Antônio do Sudoeste estão em um rodízio mais ameno, com suspensão do abastecimento durante 8 horas a cada 4 dias. Então você vai observar essas expressões que estão em destaque, as expressões adverbiais, né, a cada 4 dias, durante e atualmente. E vai indicar aí qual que é a circunstância que essas expressões expressam. Ok? Tem 4 alternativas ali que eu já li para você escolher. Faça isso e eu já retorno com a correção. Tranquila essa questão? Não muito. Vamos verificar então a resposta. Tempo, né? Atualmente, né? Uma adjunta adverbial de tempo. Durante também, né? Dá ideia de tempo. Vejam, 36 horas, né? Evidencia isso. E a cada 4 dias também, né? Dá ideia de tempo. Certo? Então, fechamos mais uma aula. Cuide-se e até a próxima aula. Tchau!